Pode ir? Pode. Bom, oi, gente. Então, meu nome é Ludmilla. A gente vai continuar a nossa série, né? Os 13 porquês. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder novos vídeos. Mas então vamos lá. Hoje, o tema que foi votado lá no Instagram, né? Que ganhou, foi autorresponsabilidade. Ih, rapaz. Vocês sabem o que é autorresponsabilidade? Não! Vamos saber hoje, então. Quem não sabe, né? Autorresponsabilidade é você ser responsável pelos seus atos. Então, quando a pessoa ela consegue, né, se responsabilizar pelos seus atos, ela está exercendo a autorresponsabilidade. E tem um livro muito interessante, tipo, que eu tava olhando sobre esse tema, que chama O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. E ele é muito interessante que ele fala assim, por exemplo, que a nossa vida, ela é como se fosse... Aí, nesse livro, né, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, ele fala que, tipo assim, a nossa vida é como se fosse uma navegação no barco, né? Aí, tipo, o barco é a nossa situação de vida. Aí tem a ilha, que a ilha seria ali os nossos objetivos, as nossas metas que a gente quer alcançar. Mas, até o barco chegar naquela ilha, ele vai enfrentar, por exemplo, ventos muito fortes, tempestade, essas coisas, até ele chegar ali, né? E aí ele fala que esse vento e essas coisas são alguns empecilhos, né? Algumas coisas que surgem ao longo do nosso trajeto até a ilha. E aí ele fala assim que até o barco chegar na ilha, né, pode ocorrer isso, e esses ventos, essas coisas. E muitas pessoas, elas não acabam, tipo, controlando o seu barco. Então, ele nunca vai chegar no seu objetivo, na sua ilha, porque ele sempre coloca a culpa em alguma coisa. Por exemplo, colocar a culpa nos ventos, tipo, não vou chegar na ilha porque esse vento está muito forte. Eu não vou porque, nossa, a tempestade está muito difícil, e acaba conduzindo o barco de uma forma errada. E ao invés, né, de tomarem, por exemplo, a iniciativa de falar, olha, eu vou conduzir o meu barco para que eu chegue nesse objetivo, muitas pessoas não fazem isso. Isso acaba atrapalhando todas as metas e propósitos que ele realmente quer ou ela realmente quer para a sua vida. Se o nosso barco está com problema, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar, tipo, mapa, bússolas, algumas coisas que nos auxiliam até chegar nessa ilha, que vai nos conduzir melhor. Que seria, no caso, né, a gente aprender a ter autorresponsabilidade. E a única forma, né, da gente chegar em terra firme é tendo, né, exercendo essa autorresponsabilidade. Na Bíblia, nós vamos ver um personagem que não soube exercer a sua autorresponsabilidade. E está lá em Êxodo, deixa eu pegar aqui, né? Êxodo 4:10. Vamos abrir lá. Êxodo 4:10 até o 14, né? Que fala assim: Moisés continuou teimando. Ele disse ao Senhor: Senhor, nunca fui bom para falar, nem antes nem depois que o Senhor falou com o seu servo. Tenho muita dificuldade em me expressar. O Senhor lhe disse: Quem deu a boca aos homens? Quem faz com que o homem fale ou não fale? Veja ou não veja? Escute ou não escute? Eu não sou o Senhor? Pois agora vá. Eu estarei com você e direi o que deve falar. Mas Moisés replicou: Senhor, mande-me em outro lugar. Então o Senhor ficou irado com Moisés e disse: Está bem, o levita Arão, né, não é o seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Então, o exemplo que a gente tem de pessoa que não soube exercer a sua autorresponsabilidade, Moisés. Porque Moisés, nessa hora em específico, ele foi arrumando desculpinhas. Então, tipo assim, Senhor, sabe, será que o povo vai acreditar em mim? Tipo, mais pra trás fala isso. Então, ele foi, tipo, toda hora que
né, no caso Deus deu pra ele um objetivo ali, mostrou a ilha pra ele e ele tava, assim, colocando outras desculpas pra poder fazer a vontade do Senhor. Então ele aqui não soube exercer a autorresponsabilidade e aí Deus vai lá e manda o seu irmão para auxiliar ele. Então, tipo, eu imagino que se ele tivesse a autorresponsabilidade nesse momento, ele não ia precisar de ninguém pra ficar ajudando ele a conduzir o barco, entendeu? Ele sozinho iria lá e falar sobre os planos, né? No caso, o objetivo que Deus tinha dado para ele. Mas aí Arão vai e acaba ajudando seu irmão. Beleza. Falando disso, a gente também tem um livro, mas eu vou falar só 3 aqui, que são 6 leis da autorresponsabilidade, mas eu só vou falar 3 delas. Senão vai ficar muito longo, né? O primeiro que eu escolhi foi: se for para criticar, cale-se. Nós vamos ler lá em Tiago 3,6, que fala assim: e a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a vida de uma chama ardente de destruição e desastre. Numa chama ardente de destruição e desastre. Então, é isso. Como tu fala aqui, né? Se for para criticar, é melhor que se cale. A língua, ela tem um poder gigantesco. Então, as palavras, né? Ela pode tanto edificar quanto machucar a vida de alguém. E quantas pessoas, né, usam as palavras para criticar outras pessoas? Então, se a pessoa for criticar, é melhor que ela se cale. Melhor que ela não fale nada, se for para poder criticar. E a gente deve entender que a nossa língua, né, ela tem um grande poder e que ela deve ser controlada. O segundo é: se for para reclamar, dê sugestão. Um exemplo de Moisés, né? Que Moisés, ele ficou lá toda hora reclamando, toda hora falando: ai, Senhor, mas eu não vou dar conta, Senhor. E tudo que Deus falava, ele ia lá e tinha um porém, sabe? Para poder, meio que querendo ter uma rota de fuga para não ir. E uma pessoa que reclama muito, ela só olha de fora, ela nunca vai estar, tipo, lá dentro do problema. Ela sempre vai culpar outras pessoas, vai culpar alguém, vai culpar coisas que estão no redor dela, nunca vai se culpar pelos problemas que ela está passando na vida. E pessoas vitoriosas, elas não reclamam. Então, quando a pessoa ela tem ali um objetivo, ela não vai alcançar aquilo ali, ela não vai ficar reclamando, porque ela sabe que isso vai atrapalhar ela a chegar no objetivo. E o terceiro é: se é para buscar culpados, busque a solução. Um exemplo seria, tipo, por exemplo, você tá lá na escola, né, e tal, beleza. Aí, sua professora é muito ruim, ou seu professor é muito ruim, né? Você fala: nossa, que professor é péssimo, professor. Não existe professor ruim, existem didáticas diferentes. Exatamente, didática. Então, didática péssima, desculpa aí. Didática péssima. Diferente. Isso, desculpa, uma didática diferente. Aí você vai pensar: nossa, a pessoa tem uma didática tão assim, né? Diferente. Aí, o que você pode fazer? Você tem outras alternativas. Em vez de ficar criticando o seu professor, você pode, por exemplo, utilizar livros didáticos, sabe? Aprender por conta própria, buscar solução. Então, em vez de ficar criticando aquele professor porque ele não ensina, tipo, tem uma didática diferente, você pode buscar outras soluções. Ler por conta própria, fazer grupo de estudo, outras coisas, outros meios para aprender essa matéria. E o início pode ser muito difícil de exercer a autorresponsabilidade, pode ser difícil, mas a gente tem um outro exemplo, que seria Jesus. Jesus, ele teve, né, no caso, ele sabia do objetivo dele, ele sabia a ilha que ele teria que chegar ali, ele passou por todos aqueles problemas, mas ele em nenhum momento ele hesitou, sabe? Tipo assim, nunca pensou em desistir, nada abalou ele. Então, imagina assim, chegou lá, já nasceu com a alta responsabilidade, assim, no sangue, né? Então, ele foi cumprir o objetivo dele e graças a esse objetivo que ele cumpriu, hoje, né, a gente tem essa oportunidade de termos a vida eterna. Então, né, olha só que maravilha. Mas é você que vai decidir o futuro da sua vida. Então, tipo, é você que vai escolher, você que tem esse papel de ser um protagonista, né, da sua história. Então, é você que vai decidir. Então, igual aquelas frases, né, isso só depende de você. Olha só, né? Então, lembre-se disso, sabe? Tente exercer a autorresponsabilidade, tente encarar os seus objetivos. Tipo, vai ter problema? Vai.
mas chega e fala, olha, eu consigo, eu sou capaz. Tente trocar as palavras ruins por palavras boas. Isso vai te ajudar muito a alcançar seu objetivo. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esse dia, Deus, obrigada por essa palavra. Que o Senhor possa estar ajudando a vida de cada um aqui e que eles possam aprender a estar cada vez mais exercendo a sua autorresponsabilidade, ter pessoas melhores e que o Senhor possa estar auxiliando eles nisso. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, por tudo. Amém. Tchau, gente!